Em 2025, um grupo de jovens invadiu o e-mail pessoal do diretor da CIA. Pouco tempo depois, eles acessaram os dados confidenciais do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aquela operação foi ousada, pública e totalmente devastadora. Um dos envolvidos tinha mais de 1.000 bitcoins guardados em um HD, o equivalente hoje a mais de 100 milhões de dólares nos valores atuais. E o mais curioso, nenhum dos três foram condenados por espionagem. Essa história envolve um garoto britânico de 15 anos, dois americanos e a maior agência de inteligência do mundo sendo exposta como amadora. Capítulo 1. Kraka, Default e Incursio, os codinomes que abalaram Washington. No centro dessa história estão três nomes. O britânico Kenny Gamble, de 15 anos, era conhecido online como Kraka. Default, ou Justin Lieberman, com 24 anos na época. E Incursio, de 22, cujo nome real é Andrew Otto Boggs. Eles se conheceram online em fóruns e chats criptografados, onde trocavam ideias sobre política, segurança digital e falhas grotescas das instituições que deveriam proteger o mundo. Kraka era impulsivo, político e totalmente indignado com a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Default era o metódico do grupo. Paranoico, viciado em segurança digital e motivado por justiça, tanto quanto por desafios técnicos. Por outro lado, ele curtia, adorava a exposição. Todas as vezes quando ele invadia algum servidor, algum site, ele vazava e fazia total barulho. Já Incursio era o mais reservado dos três. Ele era especializado em engenharia social e tinha uma habilidade assustadora de enganar, convencer e entrar onde não deveria. Juntos, eles formaram o núcleo de um grupo que logo ganharia um nome que soava como um tapa na cara das autoridades norte-americanas. Kraka's Witch Attitude. Capítulo 2. A primeira faísca. Dívidas apagadas com um só clique. Anos antes de conhecer Kraka, Default já explorava os sistemas por conta própria. Em 2008, ainda adolescente, ele descobriu uma vulnerabilidade em um servidor da Universidade de Windsor, no Canadá. Era o sistema financeiro da instituição. Ali, dezenas de milhares de dólares em dívidas estudantis estavam listadas, prontas para cobrança. No fim da tela, um botão: deletar tudo. Ele clicou. Até hoje, a Universidade de Windsor nunca confirmou se os registros foram recuperados. Mas uma coisa ali ficou clara. Default havia cruzado uma linha e ele gostou daquela sensação. Capítulo 3. Contra o ataque ao governo da Dinamarca. A transformação de Default em um cyberativista veio por causa de um absurdo real. Até 2015, a zoofilia era legal na Dinamarca. Enquanto outros países europeus haviam proibido aquele ato grotesco e injustificável, a Dinamarca era conhecida ainda como o destino do então chamado turismo sexual com animais. Indignado com aquela situação, Default organizou vários ataques cibernéticos contra os sites do governo dinamarquês. Ele derrubou portais dedicados ao ato, modificou páginas e espalhou inúmeros alertas em inglês denunciando o que acontecia naquele país. A ação de Default viralizou rapidamente e ganhou cobertura internacional. Poucos meses depois, o parlamento dinamarquês acabou proibindo oficialmente a prática. A imprensa deu crédito ao grupo Anonymous, mas por trás dos ataques, quem estava mesmo era Default, usando seus conhecimentos por uma causa em que ele acreditava. Capítulo 4. O garoto britânico que expôs a CIA. Com apenas 15 anos, Kenny Gamble, conhecido como Kraka, decide atacar os símbolos do poder americano. Ele começa por James Clapper, o então diretor da Inteligência Nacional. Em seguida, ele mira no homem que comanda toda a CIA, John Brennan. Usando dados públicos, engenharia social e uma ligação fingindo ser um técnico da Verizon, Kraka conseguiu acesso ao e-mail pessoal de Brennan, aquele que, por algum motivo, ele ainda mantinha na AOL.
Sim, você não ouviu errado. AOL. Ali dentro, ele encontrou vários relatórios confidenciais, dados sensíveis e o temido formulário SF-86, obrigatório para obter a credencial de segurança máxima no governo. Kraken entrega todos os documentos ao Wikileaks e a CIA entra em crise. Vários agentes são realocados e o prejuízo estimado passava de 1,5 milhão de dólares. Capítulo 5. Invasão à CIA. Quando o topo da inteligência revela suas falhas. O que chocou vários especialistas em segurança não foi apenas o conteúdo vazado por Kraken, mas sim a facilidade com que ele encontrou tudo aquilo. Com acesso ao e-mail de John Brennan, Kraken não só encontrou comunicações pessoais, mas documentos relacionados à estratégia de atuação do Oriente Médio, formulários confidenciais e até sugestões de como legalizar métodos de tortura. Tudo isso saindo de uma conta na AOL. Os documentos foram parar nas mãos do Wikileaks, que publicou o material na íntegra em 2015. A CIA gastou cerca de 1,5 milhão de dólares em contenção de danos. O sistema supostamente inviolável ficou exposto ao mundo. O responsável? Um adolescente de pijama no quarto da mãe. Mas Kraken não estava mais sozinho. Capítulo 6. Default entra no jogo. Inspirado pelas ações de Kraken, Default e Curzio se aproximaram do jovem britânico. Eles compartilhavam a mesma visão. O sistema está corrompido e precisa ser constrangido publicamente para que as pessoas passem a se importar. Enquanto Lieberman era impulsivo e provocador, Boggs já era um pouco mais estratégico e focado em manipular os sistemas. Juntos, os três decidiram ampliar ainda mais o alcance do Kraken's Witch Attitude e começaram a mirar em figuras ainda mais poderosas. Eles passaram a explorar as falhas de segurança internas, contavam com a negligência dos próprios alvos e usavam a engenharia social como arma principal. Capítulo 7. O vazamento de dados do FBI e o Departamento de Justiça. Usando os acessos obtidos por Kraken, o trio invade as contas do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Nisso, eles conseguem ter acesso a um banco de dados com informações pessoais de mais de 20 mil agentes do FBI e mais de 9 mil membros do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Nomes, endereços, cargos, números de telefone, tudo aquilo publicado na internet. E o mais impressionante de tudo, o formulário SF-86 de John Brennan expunha informações como histórico psicológico, uso anterior de substâncias, relações pessoais e profissionais e até detalhes financeiros. A entrada mais crítica veio pelo e-mail do vice-diretor, Mark Giuliano. A partir dali, os caminhos todos estavam abertos. Eles também acessaram o sistema Joint Automate Booking System, ou Sistema Interno de Registro de Prisões Federais, com os registros de todos os detentos federais dos Estados Unidos. Eles estavam buscando dados de ativistas e hackers presos e publicaram todos os detalhes dos casos mais emblemáticos. Entre os nomes mais procurados pelo trio estava o de Jeremy Hammond. Eles estavam escolhendo o que revelar para gerar o máximo de constrangimento possível. Era muito mais do que um ataque cibernético, era um recado para o mundo inteiro. Já em Curzio, com a sua experiência em exploração de sistemas, foi essencial nessa fase. Enquanto o Default cuidava da distribuição e repercussão, Kraken continuava sendo a mente política por trás das decisões de ataque. Esses dados não foram usados para ter lucro ou para fazer qualquer tipo de chantagem. Eles queriam mostrar que ninguém, nem mesmo o topo da hierarquia federal norte-americana, estava fora do alcance deles. 3 jovens e uma conexão de Wi-Fi pública. Capítulo 8. A sombra da retaliação. O impacto público foi totalmente devastador. A reputação da inteligência americana estava no chão. Mas nos bastidores, o Estado norte-americano já estava se preparando para revidar. Após a invasão, as redes internas dos órgãos atacados passaram por severas auditorias. Todos os sistemas de comunicação foram revisados às pressas. Internamente, o episódio foi considerado como um dos mais humilhantes da história recente da agência. Capítulo 9. A queda. Enquanto as investigações se intensificavam, um deslize marcou o início do fim do trio. Durante uma conversa online com um conhecido,
Justin Lieberman se gabou da autoria dos ataques. Ele achava que estava falando com alguém de confiança, mas não estava. Dias depois, o FBI bateu à porta. Default estava em casa. O computador ainda estava ligado em processo de descriptografia. Tempo suficiente para que os agentes pudessem copiar absolutamente tudo. Foram registros de conversas de grupos e até mesmo o HD externo que guardava mais de 1.000 bitcoins, acumulados desde os primórdios do mercado de criptomoedas. Ele nunca mais viu aquele HD. Um detalhe curioso: esse HD nunca apareceu nos autos do processo. Após ser preso, Lieberman foi sentenciado a 5 anos de prisão federal. Ele pagou $145 mil em restituição. E por conta das regras de classificação penal, ele passou uma boa parte da pena em solitária. O motivo alegado foi a gravidade do impacto causado pelos vazamentos. Mas ele nunca foi acusado formalmente de ter invadido a CIA, muito menos pelos vazamentos dos dados do FBI. Andrew Boggs foi condenado a 2 anos de prisão federal. Enquanto isso, no Reino Unido, Kraka, ou melhor, Kane Gamble, também foi preso. Mas por ser menor de idade na época, ele foi julgado como tal em 2016. O juiz classificou seus atos como um ataque à estrutura do governo dos Estados Unidos. Ele passou 2 anos em um centro de detenção juvenil e foi o primeiro menor de idade da história condenado por crimes cibernéticos no Reino Unido. Hoje, ele tenta reconstituir a vida longe dos holofotes. Diz que quer trabalhar com segurança digital. A ironia é inevitável. O mais curioso desse caso é que nenhum dos 3 foi formalmente acusado pelos atos que realmente colocaram em xeque a segurança nacional dos Estados Unidos. Nada de acusações relacionadas ao vazamento do e-mail do diretor da CIA. Nada sobre os dados de 20 mil agentes do FBI. Nem sequer uma linha sobre o Wikileaks. Todos foram condenados por crimes secundários, enquadrados em artigos genéricos que evitavam menções diretas à espionagem ou segurança nacional. Na prática, foi como se o sistema dissesse: sim, vocês nos humilharam, mas vamos fingir que não. Capítulo 10. O crime, o castigo e a hipocrisia. Kraka, Default e Incursio foram punidos e taxados de criminosos. Eles pagaram com a liberdade e sua juventude. No caso de Default, também com uma pequena fortuna em criptomoedas. Mas os sistemas que eles denunciaram continuaram operando e vigiando. O FISA 702, parte do aparato legal que permite a espionagem de cidadãos americanos estrangeiros sem mandado judicial, foi renovado em 2023 pelo governo Biden. Em mais, uma decisão judicial revelou que, entre 2016 e 2020, o FBI abusou desse sistema mais de 278 mil vezes. Foram acessados sem autorização. Os dados de doadores políticos, pessoas ligadas a movimentos como Black Lives Matter, suspeitos dos protestos de 6 de janeiro, e outras situações de cidadãos comuns que nem sequer sabem que estão sendo vigiados. Ou seja, a vigilância que o CWA denunciou não só continuou, como terminou se institucionalizando ainda mais. E aí fica a pergunta: quem realmente é o verdadeiro criminoso nessa história? Epílogo. Andrew Otto Boggs, o Incursio, cumpriu sua pena e sumiu do radar. Nada de entrevistas, muito menos aparições públicas. Seu nome só aparece nos registros judiciais e em arquivos jornalísticos, após muita busca. Justin Lieberman, o Default, também se manteve longe dos escândalos. Em sua conta do Instagram, parece que ele quer recuperar seu patrimônio de 1.000 bitcoins. Kane Gamble, o Kraka, tentou reconstruir a vida. Nas poucas entrevistas que ele deu, ele afirmou que quer trabalhar com cibersegurança. O mesmo garoto que envergonhou a CIA agora protege sistemas e identifica vulnerabilidades. Irônico, mas coerente. Pode soar estranho, mas quem melhor para encontrar uma falha do que alguém que já passou por ela? Talvez o crime mais imperdoável deles tenha sido provar, com todas as letras, que o império mais vigiado do mundo foi derrubado por 3 adolescentes em um sinal de Wi-Fi. Eles foram punidos,
mas não pelos vazamentos. Foram punidos por terem mostrado que era possível. Hoje, os sistemas de vigilância continuam ativos. Os dados continuam sendo armazenados e coletados. Mas comenta aí, se você tivesse acesso ao e-mail do diretor da CIA, você apagaria ou só mandava um bom dia e uma figurinha do WhatsApp?